Isso aí. Esperar o povo entrar. Você vai chegar. Mais uma live. Tudo bem, meus queridos? Graça e paz. Vamos chegando aí. Isso aí. Sexta-feira. Graças a Deus. Amém? Vamos chegando. O povo tá entrando aí na live. Graças a Deus o povo tá vindo assistir. Muito jóia. Tudo bem, gente? Passaram bem a semana? Como é que foi? Graças a Deus, Deus tem cuidado e protegido a gente, né? Isso é bênção. Não tá fácil a situação, mas eu sei que Deus tem guardado a família de vocês. Isso é muito jóia. Muito bom, né? Bom ver a igreja chegando. Isso aí. Vamos ter um tempo de conversa, então? Bater um papo, estudar a palavra de Deus. E para isso vamos orar, né? Pedindo para que Deus abençoe esse tempo que a gente vai ter junto, essa conversa, tempo de meditação na palavra do Senhor. Vamos ver o que Deus tem para falar ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Deus bendito, Pai de amor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus muito bondoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que tem nos protegido, tem nos livrado do mal. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem demonstrado, ó Pai, com a tua forte mão, a proteção sobre a tua igreja, tem guardado teus filhos, ó Pai, desse mal que tem ocorrido no mundo, esse vírus. Eu sei que nada ocorre sem a sua autorização, fora da tua vontade. Mas muito obrigado, ó Pai, porque estamos aqui reunidos, mais uma vez como igreja, ó Deus, para estudar a tua palavra, aprender um pouco do Senhor, matar um pouco da saudade, mesmo que seja de forma virtual, ó Deus, mas podemos ver que estamos juntos num mesmo propósito. E eu sou grato ao Senhor por isso. Muito obrigado, Pai, porque temos a oportunidade de compartilhar da tua palavra. Eu agradeço, peço que o Senhor use a minha vida, que eu possa ser instrumento, Pai, nas tuas mãos. Usa, Pai, que eu possa realmente transmitir a tua palavra. Que seja um tempo gostoso de aprendizado. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Isso aí. Então vamos lá. Vamos para a nossa meditação? Queria conversar um pouquinho com vocês. Opa, bati aqui na mesa. Queria conversar um pouquinho com vocês, levar vocês a pensar na seguinte situação. Imagina um dia de chuva. Imagina um dia de chuva. Tá? E aquela garoa fina, quem já morou em São Paulo sabe como é que é, mas imagina uma garoa fina e você sai da sua casa, aquele frio, né? Aquele dia que deixa o seu nariz vermelho de tanto frio, não sei se alguém já passou um frio assim, mas eu lembro que lá em São Paulo, quando eu era criança e ia pra escola de manhã, era um frio terrível, o nariz da gente ficava tudo vermelho, meu nariz já não é pequenininho, né? E aí parecia a rena do nariz vermelho, né? E a gente saía na rua... Imagine você nessa situação, saindo na rua, aquela garoa fina caindo, e você tem que passar por alguns lugares em que o ambiente tem um pouco de lama no chão. E você com seu sapato limpo, lindo e maravilhoso, digamos que as mulheres de salto alto, e os homens com seus sapatos lustrados, ou seja lá o que for o seu tênis. E você caminha lindamente para o seu trabalho ou para a sua escola com a sua roupa cheirosa, bonitinha e arrumada. E você vai caminhando naquele tempo feio, chuvoso, naquele ambiente cheio de lama. E tomando o máximo de cuidado, porque você sabe que qualquer coisa pode causar um desastre. E nesse meio do caminho, você está se deslocando para o seu lugar de ônibus. Só que você não chegou no ponto ainda. E você vê que seu ônibus está se aproximando. E você fala, eu vou correr, senão eu vou perder esse ônibus. E você corre. Só que na hora que você corre, por uma infeliz coincidência, você esquece que tem lama no chão e você se desequilibra. Seu pé escorrega, você vai com seu corpo para frente e enfia sua cara no chão na lama. Aquela roupa limpinha que você tava se enche de lama. Você vai com a cara no chão e bate os braços. E aí você para por um tempo e seu corpo começa a raciocinar. Poxa, eu caí. Me ferrei. Olha a situação que eu tô.
E até que leva um tempo para você raciocinar o que aconteceu com você. E você se levanta e a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Eu quero voltar para casa. Para quê? Tomar um banho, me limpar, trocar de roupa, me perfumar, para que a vida continue. Não é verdade? Eu não sei quantos de vocês já tomaram um tombo ou já caíram dessa maneira. Mas eu queria que vocês pensassem nessa situação. Por quê? Porque hoje eu queria falar com vocês justamente sobre isso. É como que eu me levanto depois de uma queda. Isso que eu queria trazer para vocês. Como se levantar após uma queda. E a queda é uma coisa que acontece. Faz parte da vida do ser humano. Tá certo que quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente normalmente não cai tanto. Tô vendo meus filhos, a Amandinha que tá aprendendo a andar agora, é natural, ela começa a andar e se desequilibra. Acontece uma queda. O Danielzinho também, às vezes, tá lá andando, já aprendeu a andar bem, tá lá correndo, pá, cai no chão, bate a mão, levanta e continua a vida. Conforme a gente vai ficando mais velho, isso não costuma acontecer com frequência, mas pode acontecer, né? E interessante que os tombos, conforme a gente vai ficando mais velho, dói mais, né? E a queda, nossa, é muito chato, passa vergonha, a situação fica um pouco complicada. Mas acontece, né? Talvez você já tenha se visto nessa situação que eu falei de cair num dia de chuva com a cara no chão e tenha lembrado dessa situação e lembrou como foi ruim e a vontade que você teve de sair correndo, de voltar para casa e tomar um banho, né? E eu acho demais isso, por quê? Porque a Bíblia, ela nos traz situações de queda também. Mas essas são quedas mais importantes, tá? Que são quedas espirituais. E é esse tipo de queda que eu quero falar com você. E a gente vai basear isso que nós vamos falar num texto que está em 2 Samuel, capítulo 12. E eu vou ler com vocês do verso 15 ao verso 20. 2 Samuel, capítulo 12, eu vou ler do verso 15 ao verso 20. Presta atenção nesse texto, olha só o que a palavra de Deus diz. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Preste atenção no verso 20, que é ele que se baseia a nossa pregação. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Gente, vamos pensar um pouquinho sobre Davi. Sobre Davi. A Bíblia é um dos poucos livros que não omitem os erros dos seus heróis ou daqueles personagens chaves. Nunca foi propósito de Deus esconder as falhas das pessoas. Muito pelo contrário, a Bíblia escancara os erros das pessoas. Por quê? Porque são homens como nós. Deus jamais quis esconder as falhas dessas pessoas. E os erros que Davi cometeu ficaram registrados aqui na Bíblia. O contexto desse texto que eu li aqui da morte dessa criança foi por causa de um pecado que Davi cometeu de adultério e de assassinato. Um texto muito conhecido de todos vocês, acredito que todos sabem. Davi mandou matar Urias, mulher de Betseba, depois de ter adulterado com ela e ela ter engravidado, né? E nós sabemos que Urias morreu por ordem de Davi, que o colocou no fronte de batalha, onde as pessoas normalmente morriam. E depois disso, a mulher dele grávida, Deus fez com que essa criança adoecesse e morresse quando ela nasceu.
uma forma de castigo, né, que Deus trouxe em relação a essa situação. Mas o que eu quero que fique claro é que Davi, nessa situação, ele passou por uma queda muito séria. Queda espiritual, queda na vida dele. Davi, um rei ungido, e que é exemplo, e veja bem, e que exemplo, a maioria dos reis, a maioria não, quase todos os reis de Israel era colocado assim, quando ele fazia bom, alguma coisa de bom, ou era um rei bom, ele falava, andou nos caminhos do seu pai Davi. Não é verdade? Ou quando ele era ruim, um rei ruim, era colocado, não seguiu aquilo que seu pai Davi fazia, né? Ou mesmo, a gente pode ver que Davi, no livro de Atos, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, tá? Então ele não era qualquer homem. Realmente, um Deus ungido, um rei ungido, um exemplo de pessoa. Entretanto, esse homem também caiu. Só que há uma diferença na queda de Davi. É como ele se levantou. E aqui nós podemos encontrar lições para nós, usando o exemplo de Davi. Por quê? Porque eu e você estamos sujeitos a quedas. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Eu e você estamos sujeitos a cair. Espiritualmente, inclusive. Você pode estar ouvindo essa mensagem hoje e pensando assim, tô caído. Espero que não. Mas você sabe no seu coração a forma que você está para com Deus. Você pode estar pensando agora na sua vida espiritual e vendo a situação daquela pessoa que está com a cara no chão, cheio de lama, porque caiu e não sabe como sair dessa situação. E pensando, como eu faço para me levantar? O que eu tenho que fazer para sair dessa situação de queda? Como que eu faço para me reerguer? O pecado às vezes é tão forte que a gente cai no chão, o tombo é tão grande que você pensa, o que eu faço para me levantar? Né? E tem gente que cai e fica lá, caído, debruçado, prostrado e não consegue levantar. Mas eu queria ver com vocês, meus queridos, algumas atitudes de Davi, né? E ele usou algumas chaves para sair do seu estado de queda. Ele usou algumas chaves para sair do seu estado de queda, né? E aqui fica uma lição importante, é que homens de Deus caem. Isso não quer dizer que precisam viver uma vida de derrota, tá? Homens de Deus caem. Eu e você, mulher, homem de Deus, eles podem cair. Mas não significa que nós devemos viver uma vida de derrota. Se você cair, meu amigo, se você cair, meu irmão, você tem que se levantar. E é isso que eu quero ver com vocês hoje, essas chaves. E a primeira chave importante é que Davi se levantou do chão. Davi se levantou do chão. Parece ser uma coisa muito simples, né? Pô, se levantar do chão. Depois que Davi recebeu a notícia que a criança havia morrido, ele parou de chorar, não entrou em depressão, não murmurou contra Deus e nem começou a se maldizer. Ele se levantou do chão, né? E aqui fica uma coisa importante. Não é apenas reconhecer o nosso erro quando nós cometemos algum pecado e que nós caímos, tá? Você tem que tomar uma atitude. E a primeira atitude que você tem que tomar é querer se levantar e se levantar. Sair do estado que você está de queda. Tem gente que cai e fica lá. Não quer mudar a situação. Eu caí e eu gosto de ficar caído no chão na lama, remoendo o meu pecado, porque eu falo assim, eu caí e não consigo sair desse lugar. Entendeu? É muito forte. Muito pelo contrário, meu querido. Para você começar a sair dessa situação, você tem que tomar uma atitude. E a primeira atitude é se levantar. E quando você se levantar, muitas vezes você não vai gostar com o que você vai se deparar. Pode ser que você esteja todo dolorido, sujo, envergonhado, fedendo, não é verdade? Mas você tem que tomar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Se levantar, meu amigo. Se levantar. Se você não se levantar, como é que fica? Não tem jeito, né? E eu acho interessante. Tudo começa a partir de uma ação, de um movimento. Levantar-se foi a primeira ação efetiva e concreta que Davi tomou. Então fica o desafio. Levante-se, mexa,
Mexa-se, siga adiante. Cara, sai dessa situação, meu irmão. Levanta, fala assim: eu vou mudar da forma que eu estou. Eu não vou ficar mais prostrado. Eu vou levantar. Amém? Essa é a primeira chave. A segunda chave, olha que interessante. Davi se lavou. Tudo isso está no verso 20 do texto que eu acabei de ler, né? E Davi se lavou. Lembra da sujeira que você ficou por causa da lama que você caiu? E qual que é a importância de se lavar, né? Quando você se lava, é a mesma coisa que você romper com aquela sensação de dor, de não carregá-la mais. E eu acho interessante porque o lavar-se traz para mim a sensação de arrependimento. Muita gente pensa, mas como é que eu posso me lavar do meu pecado? Como que eu posso me livrar disso? Tem um texto muito conhecido lá em 1 João capítulo 1, verso 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados, nos livrar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 9. Mas você tem que confessar e tem que se arrepender. Arrependimento é lavar-se desse pecado imundo que te suja. Tá? Não adianta só você se levantar. Você tem que lavar-se. Tá? Isso é um arrependimento genuíno. Tiago, capítulo 4, verso 8 a verso 10, diz o seguinte: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gosto em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Meu querido, tem que ter arrependimento depois de uma queda. Quando você caiu, você tem que decidir se levantar. E depois que você decide sair dessa situação, você tem que se arrepender daquilo que você cometeu. Não adianta nada você se levantar e continuar nas práticas ou não se arrepender daquilo que você cometeu ou não reconhecer o motivo que te levou à queda. Você tem que reconhecer e se purificar disso. Como? Confessando seu pecado a Deus, restaurando a sua comunhão com o Senhor. É assim que você consegue ir adiante. Davi se lavou. Não se esqueça, outra chave muito importante. Se limpe, meu querido. Se limpe, se livre desse pecado. Confesse, tá? Não fique com pecado sem confessar. Jamais faça isso. É assim que você vai limpando e vai se restaurando dessa queda. Amém? Terceira chave muito importante que vemos no texto de Davi foi que Davi se ungiu. Davi se ungiu, né? E eu vejo que unção é poder. A Bíblia diz que a unção quebra todo jugo. Isaías 10, 27 diz isso. Abra-se para o poder da unção. Nesse texto também, que a gente leu sobre unção, em alguns textos fala que ele se lavou e se perfumou. Ao invés da palavra ungir-se, tá? Perfumou-se, né? E eu gosto de fazer uma alusão àquele texto de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, que diz que nós somos o bom perfume de Cristo, né? Eu gosto de ver essa comparação da queda, porque quando você cai e se suja, você quer tomar um banho e depois você vai se perfumar porque você se sente bem, né? E eu vejo que o crente, o cristão, depois que ele se levanta e que ele confessa o seu pecado e que ele se lava, o odor de Cristo, o cheiro de Cristo é exalado através da sua vida. Você, meu querido, vai exalar o bom perfume de Cristo. A unção de Deus vai estar sobre a sua vida. O poder de Deus vai agir através de você, meu querido. Por quê? Porque você vai manifestar o fruto do Espírito. Deus vai te usar. Deus, aquela comunhão que estava rompida, ela vai ser restaurada. E você volta a ter essa comunhão, meu querido. A imagem de Cristo Jesus vai ser refletida através da sua vida. Tá? E você, sem dúvida nenhuma, vai exalar o bom perfume de Cristo. Você vai atrair as pessoas até você. As pessoas vão ter prazer em ficar do seu lado. Por quê? Porque as pessoas vão ver em você e falar: essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem algo diferente. Tá? Eu chego perto dela e vejo que há alguma coisa que me incomoda de forma boa. E cria simpatia. Por quê? Porque você exala o bom perfume de Cristo.
As pessoas têm necessidade de sentir isso, de perceber isso em você, né? Não tenha dúvida disso. A unção de Deus vai estar sobre você. Vai estar sobre você, né? E é claro, sem dúvida nenhuma, peça a Deus com força para que Ele te ajude a permanecer em pé. A pessoa que está em pé tem que tomar cuidado para que não caia. E somente Deus, o Espírito Santo, pode nos ajudar para que permaneçamos em pé. Porque o nós, ser humano, pecador, falho, sempre estamos andando por causa da nossa velha natureza, muitas vezes num dia chuvoso, na lama e escorregadio. Se você se distrair, se você não estiver junto com o Espírito Santo, focado, você cai. Você cai. Então pensa comigo, porque é muito fácil cair. É muito fácil, tá? E realmente, se nós não tivermos a ajuda do Senhor nesse caso, nós podemos cair. Nem percebemos muitas vezes e quando vê, já está no chão, né? E temos que tomar cuidado. Quarta chave, meus queridos, que eu queria falar com vocês. Davi mudou as suas roupas. Davi mudou as suas roupas, né? E eu acho interessante, porque no Antigo Testamento, as roupas indicavam como a pessoa estava se sentindo e para onde ela estava indo. Então, no caso de Davi, ele estava em luto, estava chorando em pranto por causa de uma criança que estava doente a ponto de morrer. Provavelmente, enquanto ele estava orando por aquela criança, se você já conhece um pouco da Bíblia, do Velho Testamento, da forma que os judeus viviam, quando ele tinha um pranto muito grande, uma oração, um sinal de contrição, ele vestia panos de saco, roupas de panos de saco, para mostrar o estado que ele estava, né? E Davi, quando ele vê que a criança morreu e que não tinha mais o que fazer, ele muda de roupa. E a roupa que nós vestimos, e isso é interessante, a roupa que a gente veste, ou a forma que nós nos apresentamos, mostra muito de como nós estamos, tá? Existem pessoas que quando não estão bem consigo mesmo, elas se vestem mal, se arrumam mal, não cuidam da própria aparência e não estão preocupados com essa situação. Tipo, a pessoa, desculpa o termo, mas ela relaxa consigo mesmo. Isso é uma coisa preocupante. Porque se você pensar, né, o fato de você mudar a roupa mostra o seu estado de espírito, tá? Quando nós vamos para uma festa, vamos pensar numa festa de casamento, as mulheres não usam uma roupa diferente, um vestido longo, o homem muitas vezes usa um terno, uma camisa, alguma coisa assim. Por quê? Isso mostra o tipo de traje para aquela determinada situação, né? Então, existem as roupas próprias para festa, existem roupas para ocasiões formais. Por exemplo, você vai numa entrevista de emprego, você não vai de camiseta, chinelo e bermuda. Não é isso que você vai fazer. Você vai pôr uma roupa adequada para determinada situação que você está agindo, né? E o mudar de roupa mostra a atitude do coração de Davi. Ela mostra o estado emocional que a pessoa se encontra e de que ela está saindo dessa situação, né? Interessante que eu vejo o caso de José. Se você for lembrar, José estava na prisão, mas antes de se apresentar para o faraó, o que fizeram com ele? Ele se barbeou, tomou um banho, trocou de roupa. E é assim que faz, para que você pudesse se apresentar na frente do faraó. E olha só que interessante, certos ambientes e locais são deprimentes e afetam até a criatividade das pessoas. Eu não sei se você já chegou num lugar, numa casa totalmente bagunçada, suja, imunda. É horrível, né? Tem alguns programas na televisão que mostram pessoas que são acumuladores. A casa da pessoa você não consegue nem entrar. E isso não vai de padrão financeiro da pessoa. Existem pessoas muito simples, de casas muito humildes, mas que são casas cheirosas, limpas, arrumadas e que você sente bem de estar. Entendeu? É independente da sua situação financeira. Em compensação, você pode ir numa casa muito grande, mas que ela está mal cuidada, mofada, mal cheirosa. Isso traz uma sensação ruim, tá? A forma que você está, a forma que você cuida de você, a forma que você se arruma, cuida do seu corpo, isso reflete muito sobre o seu estado de espírito. Isso é importante,
né? É importante você se gostar, né? Autoestima é uma coisa importante para o cristão também. Eu acho que todo cristão ele tem que ter autoestima. Por quê? Porque ele é muito bem quisto por Deus, né? Você é templo do Espírito Santo e você tem que cuidar de você mesmo, né? Dar uma mudada nessa situação é muito joia também. Cuide de você mesmo, tá? Isso mostra o seu estado de espírito. Amém, queridos? Vamos ver a quinta chave aqui de Davi. Davi, ele entrou na casa do Senhor e adorou, né? E por que Davi entrou na casa do Senhor? Porque a casa de Deus é um lugar de respostas, né? E eu acho interessante, quantas vezes que você pode ter passado por uma situação difícil e você foi buscar alento aonde? Na igreja. Buscar aconselhamento com seu pastor, buscar aconselhamento com os irmãos, estar na presença de Deus, adorando ao Senhor. Não tem nada mais para alguém que está caído mais, assim, positivo ou melhor para o nosso espírito do que estar na presença do Senhor, adorando Ele. Isso levanta a alma. Eu não sei, já faz o quê? Mais de 2 meses que a gente não se reúne como igreja, mas eu tenho certeza absoluta que vocês estão com saudade do sentimento de adorar ao Senhor na igreja. De estar presente lá, vendo os cultos, porque, gente, não adianta. Aqui é live, eu sei que é bom, é muito joia, mas nada se compara a estarmos reunidos como irmãos. Hebreus 10, 25 já diz que é para não deixar de congregar. Por quê? Porque se você deixa, você esfria. Você precisa ir na igreja. Eu sei que estamos impedidos de ir, mas temos que ficar muito alerta, porque eu não tenho dúvida que pessoas estão esfriando por não estarem indo na igreja, tá? Eu tenho certeza que nem todas as pessoas que estão na nossa igreja estão acompanhando essa live hoje. Muitos estão fazendo outras coisas. Eu sei que tem pessoas que, ao invés de estar acompanhando lives da igreja ou vendo pregação, se bater numa hora do seu cantor predileto, você vai estar assistindo ele lá, né? E às vezes nem crente é esse cantor. Tem que tomar cuidado, né? E as pessoas começam a se esfriar e cada vez mais vão se distanciando da igreja. Tem que tomar muito cuidado, tá? Quanto menos a gente vai frequentando, mais a gente às vezes vai deixando isso de longe. Quando vê, a gente já está muito frio. E quando a gente está frio e distante do Senhor, o que acontece? Ó, o escorregão e a queda cai mesmo, tá? Então a igreja ela também nos ajuda a ficar de pé, né? E é um lugar muito importante. Apesar de estar fazendo live, é importante que você acompanhe. Você preste atenção, você esteja conosco, tá? Por quê? Porque assim é uma forma de você não cair, tá? É uma forma de você estar alimentado da palavra do Senhor e também tá matando a saudade dos irmãos e vendo aí as mensagens, os comentários. Que nem eu deixo o celular aqui de uma forma que enquanto eu tô falando com vocês, eu tô vendo as mensagens aqui. E isso é joia, porque eu vejo que vocês estão junto, né? Vocês estão junto comigo, eu vejo as mensagens e é gostoso, né? A gente foi feito para estar junto, tá? A gente gosta da comunhão e a gente tem que tomar cuidado para que isso não se esfrie. A gente não pode deixar de congregar. E claro, gente, assim que isso acabar, assim que isso passar, a gente tem que voltar a estar junto na igreja. E eu sei que vocês vão estar com a gente. Em nome de Jesus. E você que está me assistindo e que não está em Presidente Prudente, que não faz parte da nossa igreja e nem pode estar junto, assim que a sua igreja voltar, congregue também. Procure uma igreja, tá? Isso vai te ajudar a manter em pé, né? E vai evitar que você não caia e não se suje, tá? Porque todos estão sujeitos a isso. Amém, queridos? A adoração ajuda a gente a ficar com moral lá em cima e a não pecar, né? Sexta chave que Davi usou. Tô acabando já, tá? Davi foi para sua casa. Depois de ir na casa do Senhor, ele foi para sua própria casa, né? E eu acho interessante essa atitude dele. Por que para sua casa? Porque casa, gente, é onde nós temos o nosso ambiente familiar. É onde a gente tem a estabilidade, a estrutura e o alicerce. E aqui fica um ponto muito importante. Não é a casa física que faz todo sentido, mas é a base familiar. São as pessoas que nos cercam, as pessoas do nosso convívio, com quem você mora, com quem você tem intimidade. Essas pessoas têm que te dar o alicerce para que você possa viver em pé. Tá? A sua família
Se você é casado, você e seu cônjuge, sua esposa, seu marido, seus filhos, é eles que vão te dar o alicerce para que você mantenha em fé. Você tem responsabilidade diante da sua família também para ser um exemplo para eles, né? E eles também têm que te dar o suporte. Numa família, cada um tem seu papel e isso é muito importante. Os filhos têm o seu papel de ajudarem os pais a ficarem em pé. Os pais têm o seu papel de ajudarem os filhos a não caírem. E um vai ajudando o outro. É muito importante o ambiente familiar. Não é à toa que o diabo tenta de toda maneira destruir o quê? A família. O diabo tenta. Ele começa com e as famílias vão se rachando e é terrível como isso causa a queda de pessoas, tá? O pecado entra na família, a família vai se desfragmentando quando vê o pai caiu, a mãe caiu, os filhos começam a cair e nós temos que vigiar muito dentro da nossa casa. E é lá que a gente tem que buscar o quê? Esteio, estar realmente firmados. Então a família é muito, muito importante. Você pai, você mãe, volta para tua casa. Cuida do teu lar. Esteja atento aos teus filhos. Não abandone de maneira alguma, tá? Não desista daquelas pessoas que você ama, de que estão com você. Muito mais nesse momento agora. Preste atenção, esse momento que nós estamos vivendo e que a gente não pode se reunir como igreja, a família, esse pequeno núcleo familiar, é a tua igreja, cara. É a tua igreja. Claro, se a sua família toda for cristã, evangélica, estar junto, eu espero que sim. Mas se você está reunido ali na tua família, eles são cristãos, é a igreja que você pode se reunir no momento. É as pessoas que você pode adorar a Deus junto. São eles. E eu espero que você esteja assistindo essa live hoje como? Em família, na presença do Senhor. Todos juntos. E isso é muito joia, tá? Isso é muito joia. Aquele que infelizmente ainda não tem a sua família convertida, ore para que essa situação mude. Mas independente disso, uma família saudável, apesar das pessoas não serem cristãos ou alguém não ser cristão, isso não quer dizer que a família não é um lugar de alicerce. É sim. A Bíblia ela fala que nós temos que respeitar pai e mãe, e isso independente da situação do pai e mãe ser crente ou não, tá? É verdade isso aí. Então nós sempre temos que tentar viver num ambiente de harmonia no nosso lar, e lá é que nós vamos buscar uma estabilidade, é onde nós vamos encontrar essa estabilidade, né? Por isso que Davi foi para sua casa. E por último, o sétimo, é que Davi pediu pão. Davi pediu pão. E eu acho interessante isso. Depois de tudo que ele passou, aquele momento de contrição e de queda, ele se lavou, ele levantou, se lavou, adorou ao Senhor, voltou para casa, se perfumou e comeu, tá? E comeu. E comer faz bem, quem não acha? Eu acho, tá? Eu gosto de comer, é verdade, gente, tá? E quem sabe, quem me conhece, sabe mesmo, né? Eu gosto. Mas é interessante que ele pediu pão, ele se alimentou, se fortaleceu, né? Mas o nosso corpo físico precisa de comida. E o nosso corpo espiritual? Também. Também. E quem é o pão da vida? Jesus. Muitas vezes a gente esquece que para nós não cairmos, a gente precisa se alimentar do quê? Daqui, ó. Palavra, né? E a gente cai porque tá fraco. Tá fraco. Não tá se alimentando direito, né? E esquecemos que falta alimento da Bíblia para nos manter em pé, né? E Davi comeu. Meu conselho para você também, uma chave, alimente-se da palavra de Deus, né? Faz parte para que você se mantenha em pé, para que você cuide de você. E essas eram as chaves que eu queria ver com vocês para que ajudasse no momento de queda. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a cair, tá? Mas existem as maneiras de nos levantarmos e Deus deixa lições para nós, né? E vamos só resumir aqui as atitudes de Davi para a gente relembrar depois que ele caiu. Ele se levantou do chão, ficou em pé. Ele se lavou, demonstrando arrependimento. Ele se ungiu, buscou poder no Senhor e lembra? Você é o bom perfume de Cristo. Ele mudou as suas vestes e mudou a sua aparência. Por quê? Porque as suas vestes e a forma como você está reflete o seu interior, tá? O seu estado de espírito.
Ele entrou na casa de Deus e adorou, porque a igreja é muito importante na nossa vida. Não é à toa que muita gente fala que a igreja, e eu acredito que ela é fundamental. Fundamental na vida das pessoas, inclusive nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, coronavírus, igreja é fundamental sim, porque imagina se não tivesse igreja. Graças a Deus tem a possibilidade dos cultos online, das lives, mas a igreja é fundamental sim, tá? Né? Ele foi para sua casa, porque lá na casa que você vai ter durante o seu lar, na sua família, ela é que você vai encontrar estabilidade junto com as pessoas que você ama, a tua família, cuida da tua família, tá? Ore pela tua família, tá? E ele comeu pão, se fortaleceu, não só alimento físico, mas também alimento espiritual. As quedas existem, você pode cair, tá? Mas a questão é qual é a atitude que você vai ter depois dessa queda. Você tem que se levantar, tá? Não deixe jamais o diabo manter você caído no chão prostrado. Você tem que se levantar. Não aceitar a situação que você tá. Tem muita gente que tá caído, ó, de cara no chão e não sai de lá. E fica lá, prostrado. Meus queridos, hoje Deus te chama. Levante-se, tome uma atitude, arrependa-se e Ele vai te ajudar, vai te ungir. Amém? Vamos orar, queridos? Encerrando esse tempo. Tempo bom, tempo gostoso, que Deus possa ter falado ao seu coração. Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de aprender da Tua palavra, de ouvir o que o Senhor tem para nós. Eu creio, Pai, que a Tua palavra nunca volta vazia. E que nesse momento onde meus queridos irmãos estão, ó Pai, independente, imprudente ou qualquer outro lugar que esteja escutando essa palavra, que o Senhor abençoe eles, livre de todo mal, proteja dessa doença que tem invadido o nosso Brasil, mas eu creio que o Senhor tem segurado, ó Pai. E eu peço, Pai, que cada dia mais o Senhor os abençoe. Deus, eu oro também pelo nosso país, pelas autoridades, pela situação política. Deus, traz paz, traz calma ao nosso país. Que possamos, ó Deus, focar cada vez mais no Senhor. E que isso passe. O Senhor livre o mundo desse mal, ó Pai. Eu creio que o Senhor tem uma grande obra na nossa vida. Abençoa a nossa igreja, abençoa os membros da nossa igreja também. Agradeço, ó Pai, por cada um da Igreja Batista Conexão com Deus. E que cada dia mais, ó Pai, possamos aprender do Senhor, crescer juntos, ó Pai. E eu anseio o dia que vamos poder estar juntos novamente, reunidos como igreja. Em nome de Jesus, dê um bom resto de dia para cada um deles, uma boa noite de sono, um bom final de semana. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês. Tô com saudade. Em breve, muito em breve, a gente vai estar junto, se Deus quiser. Fica com Deus.